Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena meditação no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de meditar um pouco neste capítulo tão importante. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Está aí na tela a visão de um vale de ossos secos. Lembrando que Ezequiel, o tempo da sua profecia, ele foi contemporâneo ao profeta Daniel. Profetizou aí por volta do ano 600 antes de Cristo. Muito provavelmente antes, aí logo depois do ano 600, no calendário contado de trás para frente, provavelmente o ano 580, 570, período este que o profeta Ezequiel ele estava entre os cativos ali na Babilônia. O povo tinha sido levado cativo para o Império Babilônico. Daniel também foi junto. A diferença é que Daniel ele foi entre a parte nobre, entre os nobres da cidade. Então ele foi para o palácio. E Ezequiel ele foi entre os escravos, entre os cativos. E ele ficava entre a massa trabalhadora do povo de Israel. E ele profetizou também. Enquanto Daniel profetizava no palácio, Ezequiel ele profetizava entre os trabalhadores. E neste capítulo 37 aqui do seu livro profético ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E aí logo em seguida vem uma pergunta do Senhor. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus aqui, ele tratou de Adonai. Claro que ele usa as duas palavras aí. Primeiro é Senhor, que é Yud Rei Vav Rei, que é o tetagrama que compõe o nome de Deus. E Deus aí é Adonai. Então é Yud Rei Vav Rei Adonai, tu sabes, ou seja, o Senhor conhece todas as coisas. A palavra hebraica Yada, conhecer. E aí vem logo em seguida: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí prossegue o texto. Eu não quero ler o texto todo para não ser muito extenso, depois você pode continuar lendo, fazendo a sua leitura. E o fato é que o profeta ele vai profetizando, e aí os ossos vão juntando com seus ossos e depois vai formando carne, e depois por fim ele profetiza e aí vem um barulho, cada osso junto com seu osso, cada pedacinho junta, forma tendão, cresce carne, estende pele, mas não havia espírito neles. Não havia neles o Espírito. E aí o profeta ele profetiza, e o Espírito entra neles e eles se põem de pé e forma um exército numeroso. Mas o que eu quero ler é o seguinte, no versículo 11 desse capítulo: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança,
e estamos de todo exterminados. E aí no 12, portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, lembrando que o povo estava no cativeiro babilônico, e agora o profeta Ezequiel ele é usado para profetizar sobre a nação de Israel. Claro que num primeiro momento esta profecia ela trazia consolo para os cativos que estavam ali sendo tratados como escravo no Império Babilônico. Eu creio assim piamente que no primeiro momento essa profecia ela trazia consolo para aqueles que estavam cativos. Até porque ele fala que eu vou levar vocês de novo para a terra de Israel. Tem um lugar aqui no 14, porém em vós o meu espírito e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aí depois, se você continuar lendo o contexto, é muito bom ler o texto e o contexto de uma profecia. No versículo 16 ele diz assim: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, um pedaço de madeira, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Lembrando que no período do cativeiro babilônico, as tribos que foram levadas cativo para a Babilônia foram somente duas, Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte, que é Efraim ou Israel, aqui é o Judá que tinha sido levado para o cativeiro. Mas o Israel compõe das 12 tribos, que é o nome do patriarca. E lembrando que aqui, já no cativeiro babilônico, as 10 tribos do norte, elas já tinham sido levadas cativas no ano 792 para a Síria, e de lá nunca mais voltaram. Essas tribos elas foram dispersas ali naquela região. E agora Deus estava pedindo para que o profeta tomasse um pedaço de madeira, ou melhor, 2 pedaços de madeira, um pedaço e outro pedaço, e escrevesse nela Efraim e Judá. Ou seja, e aí no versículo 17, ajunta-os um ao outro e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou unir novamente Israel, eu vou trazer todas as 10 tribos que foram dispersas do norte e também as 2 tribos do sul. Eu vou trazer todos eles e fazer somente uma nação. Interessante ao 19 aí: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e tornarão apenas na minha mão. Então, ele repetiu novamente o que ele falou lá no 17 ao 21. 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações. Nações aqui é Goim, povos. Goim são referindo a todos os povos da terra, para onde eles foram enviados. Foram enviados para entre as nações, os Goim. E os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Olha só. Então, quando a gente fica somente nos versículos acima, a gente não toma a dimensão da profecia. Mas quando você vai continuando lendo, você vai vendo que a profecia ela tem um cumprimento mais profundo de tudo isso. Olha só: nunca mais se contaminarão com seus ídolos,
nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões, rebelião. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias. O que é apostasia? A palavra moshav fala de afastar-se da sua habitação, do seu lugar, em que pecaram. Aí a palavra hebraica, ratá, pecar contra Deus, e os purificarei, assim eles saberão, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E prossegue o texto: o meu servo Davi aqui já estava morto há muitos anos. Quando Ezequiel profetizou isso aqui, Davi governou aí por volta do ano 950. Então já havia passado aí 400 anos da morte de Davi. Já tinha passado todo o período da monarquia. Estava aqui o período do cativeiro. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o Israel. O nome dele foi mudado, era Jacó, aquele que agarra ao calcanhar, aquele que segura o calcanhar, na qual vossos pais habitaram. E aí o verbo aqui, a chave, que é habitar, está no futuro. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E o termo aqui, hebraico, é olam. Olam é de uma duração indefinida, perpétua, para sempre, eternamente. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Novamente vai repetir a palavra olam, que é perpétua. E ainda prossegue o texto, olha só. Farei com eles aliança de paz. Será uma aliança, berit no hebraico é aliança, um tratado. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma berit, uma aliança perpétua. Novamente ele vai usar aqui a palavra olam, poderia ser uma aliança eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Novamente aí a palavra olam. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Novamente a palavra olam, para sempre. Então, eternamente, perpétua, para sempre. A palavra hebraica é olam. Aí eu pergunto, isso aqui aconteceu nos dias do profeta Ezequiel? Não aconteceu. Na totalidade, não. Era uma profecia de consolo para a nação, era uma profecia que acalentava os corações do povo de Israel, dos judeus, né? Não o povo de Israel, porque o povo de Israel deveria ser as 12 tribos, mas agora só tinha Judá e Benjamim. Essa profecia servia para acalentar o coração dos judeus que estavam cativos na Babilônia. E claro que depois o povo judeu, eles voltaram do cativeiro babilônico. Então, quando Ciro, né, o rei da Pérsia, o imperador aí, o monarca, ele permitiu que o povo de Israel voltasse, o povo judeu voltasse para a sua terra, reconstruísse o templo. Mas isso foi por pouco tempo, porque a nação ainda ela continuou sendo submissa a quem? Ao Império Persa. Aqui eles estavam, claro, sendo escravos na Babilônia, foram permitidos que eles voltassem quando começou o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, eles dominaram o Império Babilônico e agora Ciro, ele permite que o povo judeu volte para a sua terra. Eles reconstroem o templo, tem lá, né,
direito de moradia, mas não era uma nação livre ainda, porque eles estavam sob o domínio do Império Medo-Persa. Depois caiu o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, eles continuaram sendo dominados pelo Império Grego. Caiu o Império Grego e veio o Império Romano. Durante o Império Romano, o povo de Israel ainda continuou o quê? Submisso. E claro, a nação era somente que das duas tribos, Judá e Benjamim, ou os judeus. Mas as 10 tribos que foram dispersas no ano 722 não tinham voltado. No ano 70 e ano 75, o ano 70, Jerusalém foi destruída, o povo foi disperso, o templo foi derrubado. No ano 75, tentou-se novamente uma nova reunião do povo sob Bar Koba, mas também não teve sucesso. Ali, a região ali foi totalmente destruída. O povo judeu foi disperso entre as nações e eles mudaram até o nome da cidade. Então, de lá para cá, o povo de Israel, o povo judeu, eles perderam o seu solo pátrio. Isso até 1948. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, em que aí durante o período do Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus morreram. Eles perderam as suas vidas, foram massacrados. O povo que mais sofreu durante a Segunda Guerra Mundial foram os judeus. E após aí a guerra, o término da guerra, em 1948, cria-se a nação de Israel. E hoje o povo de Israel é um povo forte, unido. Eles têm um país, têm um governo, têm uma nação forte, soberana. Então, creio que esta profecia aqui de Ezequiel, ela trazia um consolo para os cativos que estavam ali na Babilônia. Mas ela não se cumpriu nesse período. Também não se cumpriu nos dias de Jesus, porque poderia apontar para Jesus aqui também, que fala que o meu servo Davi, claro, na pessoa de meu servo Davi reinará sobre eles. Só que quando Jesus veio, eles rejeitaram o Messias. Está lá em João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, foi dado o poder para serem chamados filhos de Deus. Estou parafraseando ali o texto. Então eles não aceitaram Jesus como o Messias, como o rei. Claro que Jesus também não veio com esse propósito, ele veio com um propósito de morrer na cruz e salvar o homem dos seus pecados. E até porque também não é um propósito de Deus, mas eu creio que a restauração da nação de Israel era para um futuro próximo. E pode ver que lá em Lucas, no capítulo 21, lá no finalzinho do capítulo, fala assim: e Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se complete. A palavra tempo ali no grego é kairos, ou seja, tempo oportuno. Então Deus, ele abriu uma janela para os gentios para que pudessem salvá-los, e esta janela está aberta, mas vai chegar um dia que Deus vai fechar essa porta. Creio que está muito próximo disso, pelos acontecimentos e também pelo surgimento da nação de Israel. E podem ver que muitos judeus, que a gente não sabe nem de onde, judeus ali da região da Espanha, da França, Portugal, judeus do interior da Europa, ali da Polônia, da Rússia, o povo de Israel que estavam ali dispersos, eles voltaram para Israel depois de 1948. Até antes um pouquinho eles voltaram também, não teria tempo aqui para falar muito. Mas o fato é que a partir de 1948 milhares de judeus voltaram para a sua terra. Não só judeus, mas israelitas também. Aqueles dispersos das 10 tribos também voltaram para o seu solo pátrio. Então, eu creio que Deus está se cumprindo esta promessa. E um dia também, o meu servo Davi, que é o próprio Cristo, ele vai governar sobre sobre todo o Israel. E fala que ele vai ser algo para sempre. Olha aqui, ó. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, futuro. O verbo está conjugado para o futuro.
eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. Ele usou a palavra olam, é para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Davi levantaria da tumba para ser? Não, claro que não. Está apontando para alguém maior, está apontando para o próprio Cristo. E um dia vai governar sobre o povo de Deus. Claro que aí tem outras profecias que informa que ao povo de Israel seriam agregados outros povos. Tem um lugar que fala, larga a tenda, porque vai vir outras pessoas, outros povos que vão se aliar ao povo de Israel. E o Senhor Jesus, é muito certo, será o príncipe sobre todos esse povo. Então, eu creio que esta profecia aqui de Ezequiel, ela está se cumprindo nos nossos dias, quando a nação de Israel está tendo toda essa fortaleza, ela foi criada, está fortalecendo. O que falta neles ainda é o Espírito sendo soprado sobre eles para que eles vivam. A verdadeira vida é ter Jesus. É isso que está faltando sobre aquela nação. Eu creio que é isto que está acontecendo nos dias atuais. Deus está levantando a nação de Israel e o tempo dos gentios está terminando, eu creio nisso. Então nós estamos caminhando, não sei quanto tempo ainda, 100, 200 anos, não sei, Deus sabe. Ele está no controle do tempo e Ele está tendo controle de tudo. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.